Olá amigos, tudo bem? Que bom que nós estamos aqui mais uma vez para nós continuar na nossa série As Verdades Bíblicas. Você tem gostado dos nossos vídeos? Você tem compartilhado? Muito obrigado por você que tem compartilhado nossos vídeos, muito obrigado por você que tem assistido, obrigado pelos amigos que estão nos acompanhando, nos nossos estudos aí todas as quarta-feiras. Nós temos uma mensagem a ser postada, a nossa série As Verdades Bíblicas, e você vê que são verdades bem claras, bem verídicas dentro da palavra de Deus. E o bom é que você está tendo a oportunidade de ter o conhecimento das verdades de Deus como ela é. E o bom é que você faça uma escolha de você estar seguindo, de você estar obedecendo as verdades do nosso querido Deus revelada para as nossas vidas. Por isso, nesse momento, eu não posso deixar de pedir a você. Você está chegando pela primeira vez, está assistindo esse vídeo pela primeira vez, se inscreve no nosso canal, ative a notificação, todos os sininhos, e toda quarta-feira um vídeo é postado. E assim você vai receber essa notificação quando essa mensagem estiver disponível para você. E compartilha com outras pessoas. Afinal, nós estamos compartilhando a palavra de Deus. E como eu sempre falo, a palavra de Deus ela é lâmpada e ela é luz para o nosso caminho. A mensagem de hoje é uma mensagem muito interessante. Por isso que eu falo a você que você não pode perder essa série. Cada semana, um tema muito importante nós vamos tratar aqui dentro da nossa série As Verdades Bíblicas. Hoje nós vamos falar sobre a igreja verdadeira. Você acredita que existe uma igreja verdadeira? Você acha que a Bíblia fala de uma igreja verdadeira? Pois é. Hoje nós vamos tratar desse assunto. Segundo a Enciclopédia Cristã, existem 9 grandes religiões no mundo. Entre elas está o cristianismo, que está dividida por mais de 35 mil grupos de religiões diferentes ou denominações diferentes. Aí eu pergunto para você, como identificar qual é a verdadeira? Ou todas são verdadeiras? O que você acha? Você acha que todas essas 35 mil denominações, assim referidas pela Enciclopédia Cristã, todas elas são verdadeiras? Será que todas elas são verdadeiras? O que a Bíblia diz sobre isso? É o nosso estudo de hoje. Por isso ele é muito importante. Por isso eu te convido que você não perca esses estudos. Por isso eu te convido que você não deixe de compartilhar com outras pessoas, porque vai trazer luz, vai trazer clareza para muitos dos nossos amigos que ainda não têm conhecimento dessa série das verdades bíblicas. Qual é a recomendação que a Bíblia dá para nós encontrar uma igreja verdadeira? Você sabe o que a Bíblia nos orienta? Vamos lá então, vamos para a Bíblia. Vamos ver o que é que diz a palavra de Deus lá no livro de João. João, no capítulo 7, e o verso 17, e 1 Timóteo 3,15. E a Bíblia vai nos trazer essa orientação para que nós possamos entender qual a orientação que a Bíblia dá da igreja verdadeira. Veja o que diz a palavra do Senhor. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Então aí está uma recomendação. Deus revela a verdade por meio da sua palavra, até o ponto em que estamos dispostos a obedecer as coisas que pregamos. Então é isso que disse o verso 17 de João. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Então a gente precisa saber se a doutrina que está se falando, se fala de Deus ou se fala da pessoa mesmo. E o que diz 1 Timóteo lá? Vamos lá para 1 Timóteo. 1 Timóteo 3 e o verso 15 diz o quê? Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Sabe, meus amigos, existe alguma coisa que eu e você precisamos entender, se realmente aquela igreja de Deus, se aquela igreja tem as colunas, se tem as verdades bíblicas, se estão de acordo como diz a palavra do Senhor. Por isso é importante que nós vamos falar aqui sobre as colunas que sustentam uma igreja verdadeira de acordo com a Bíblia. Ou seja, qual é a coluna que vai sustentar a igreja verdadeira, se ela é verdadeira ou não. E nós vamos ver aqui nesse estudo 8 colunas que afirma quando a igreja ela é verdadeira, quando é uma igreja que procede de Deus, quando é uma igreja que prega o Deus vivo. Por isso é importante você conhecer essas verdades. Ou seja, a primeira coluna ela está alicerçada sobre o fundamento dos apóstolos, que está no Novo Testamento. João usa
as palavras da doutrina, e Paulo usa a palavra coluna para sustentar, para afirmar se realmente essa igreja procede de Deus ou não. Ou seja, a seguir, nós vamos ver as colunas que sustentam a igreja verdadeira de Deus. A gente precisa saber se essas 35 mil denominações, ela tem base alicerçada nessas colunas que a Bíblia está nos mostrando. Então vamos ver qual é a primeira coluna que sustenta a igreja verdadeira de Deus. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Efésios 2:19. Vamos ver o que é que diz a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Efésios 2, verso 19 e 20. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadão dos santos, e sois da família de Deus. Aí o verso 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profeta, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular. Onde está alicerçado a primeira coluna de uma igreja verdadeira? Nos apóstolos e nos profetas. Porque eles crêem, porque eles falaram de Deus, eles acreditam no Novo e no Velho Testamento. E quem é a pedra angular? Jesus Cristo. Jesus Cristo diz que ele é a pedra angular, sendo ele mesmo, Jesus Cristo, a pedra angular, o fundador. Jesus, meu amigo, é a pedra angular da igreja verdadeira de Deus. A primeira coluna, ela está alicerçada sobre o fundamento dos apóstolos no Novo Testamento e sobre os profetas no Antigo Testamento. Ou seja, Jesus sendo Jesus Cristo a pedra principal de uma coluna verdadeira de uma igreja. Jesus tem que ser a pedra principal. A igreja verdadeira, ela aceita toda a Bíblia como regra de fé e prática para o cristão. Ou seja, há dois conceitos teológicos importantes que devemos aprender. São as Escrituras, que é o lema da Reforma Protestante, e isto é, somente as Escrituras têm a palavra, final que qualquer questão doutrinária. Só as Escrituras, meus amigos, e nada mais. E tota Escritura, o que é isso? É que é a totalidade das Escrituras, ou seja, toda a Bíblia deve ser considerada como a palavra de Deus vivo, não apenas livros ou novo ou velho, mas como toda a Bíblia em si. Ela tem que ser aceita como todas as verdades de Deus. A Bíblia por toda, ela tem que ser a nossa regra de fé e prática. Aí está. Para a igreja verdadeira ter uma característica, se ela é verdadeira ou não, ela precisa acreditar no Velho e no Novo Testamento. A Bíblia em si, no geral. E a segunda coluna para sustentar uma igreja verdadeira? O que é que diz a palavra de Deus no livro de Atos 16, verso 30? Você sabe? Vamos lá ver o que é que diz a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Verso 31. Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e tua casa. Qual é a segunda coluna de uma igreja verdadeira? A igreja verdadeira, ela ensina que a salvação é unicamente pela crença em Jesus Cristo e que não há um outro meio pelo qual importa que nós sejamos salvos. A igreja verdadeira precisa pregar que a nossa salvação, ela só pode ser adquirida por meio de Cristo Jesus. A igreja verdadeira possui convicção de que o ser humano não pode em si ser responsável pela sua salvação, nem pelas suas obras, mas só através da fé em Jesus. Nós precisamos ser humildes e reconhecer que a salvação é dádiva de Deus pela graça de Cristo Jesus. Precisamos reconhecer isso. Precisa pregar isso. Que a nossa salvação, ela depende de nós aceitarmos a Jesus como nosso Salvador. É o único meio de nós ser salvos. E a nossa terceira coluna, para sustentar a sua igreja verdadeira ou não? Você sabe o que é que diz João? João, no livro de João no 14, é uma das maiores promessas da Bíblia, João 14. Você vamos ver qual é a terceira coluna que sustenta a igreja verdadeira, João 14. Veja o que é que diz João 14, de 1 ao 3. Diz assim a palavra do Senhor: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu não vou, eu teria dito. Diz assim a palavra do Senhor: pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for, vos preparar lugar, e voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Você sabe o que isso significa, meus amigos? Essa é a maior promessa de toda a Bíblia. Essa é a maior promessa de toda a Bíblia.
A promessa de que Jesus foi para o céu preparar um lugar para mim e para você. É o ensino da volta de Jesus. Essa é a terceira coluna que sustenta a igreja verdadeira. Essa é a coluna que ensina que Jesus vai voltar nas nuvens dos céus com milhares e milhares de anjos, né? E todo olho o verá. Todo olho verá Jesus voltando nas nuvens do céu. Os mortos ressuscitarão e reinarão com Cristo 1000 anos. A igreja verdadeira ensina essa verdade de Deus, porque é uma promessa divina, é uma promessa do próprio Jesus. Jesus falou que não se turbe, não ficasse atemorizado o vosso coração, porque ele iria preparar um lugar e voltaria para receber. Então a igreja verdadeira de Deus, ela precisa pregar sobre a volta de Jesus. E a quarta coluna, então, para confirmar se uma igreja é verdadeira ou não, o que é que diz? João 14, verso 15. Veja o que diz a palavra do Senhor. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Meus amigos, uma igreja verdadeira, ela precisa ser obediente aos mandamentos de Deus. Como declarado pelo Apocalipse de João, a igreja verdadeira obedece os mandamentos de Jesus. E o que é que diz Apocalipse de João, no capítulo 12, verso 17? Diz assim, ó, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, meus amigos, a quarta coluna, ela precisa ser uma igreja que guarda os mandamentos de Deus. E você precisa entender que isso quem está falando é a palavra do Senhor. Se essa igreja professa ser uma igreja verdadeira, ela tem que guardar os mandamentos de Deus. Porque aí estão os pilares de uma igreja verdadeira de Deus. Por isso eu e você precisamos acreditar nisso. Essa coluna é uma das principais que define de maneira mais objetiva qual é a igreja verdadeira. A igreja que guarda os mandamentos de Deus. Então, por ensinar e pregar a validade da lei, a igreja de Deus é objeto da ira de Satanás. É por isso que o verso começa dizendo, irou-se o dragão contra a mulher. O dragão aqui em Apocalipse é o diabo, Satanás. Mulher é a igreja. Então o dragão, Satanás, ele irou contra a igreja. Por que ele ficou irado contra a igreja? Contra o povo de Deus? Porque o povo de Deus guarda os seus mandamentos. É assim que diz o verso. Então é um pilar importante para confirmar se essa igreja é verdadeira ou não. A igreja precisa guardar os 10 mandamentos de Deus, que está lá no livro de Êxodo, no capítulo 20. Então, meus amigos, qual é o quarto pilar que sustenta a igreja verdadeira de Deus? A igreja que guarda os mandamentos de Deus, assim como fala João também, 14 e o verso 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E a quinta coluna? O que é que diz a quinta coluna sobre uma igreja verdadeira? É o que nós acabamos de ler, 12, 17, quando fala que o dragão irou-se contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aí nós vamos se aprofundar mais. E o que é o testemunho de Jesus? E você sabe o que é o testemunho de Jesus? Não. Veja o que diz a palavra do Senhor, Apocalipse 19 e o verso 10. Olha só. Prostei-me antes aos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou conservo teu e de teus irmãos. Está vendo? Que mantém o testemunho de Jesus. E qual é o testemunho de Jesus? Pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia ou mesmo dom profético. A igreja de Deus era precisa acreditar no dom profético, no dom de profecia. Essa é o quinto pilar que sustenta se uma igreja verdadeira, ela tem as bases para ser considerada uma igreja verdadeira. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia, ou o dom de profecia. Esse dom era caracterizado na igreja de Deus nos últimos dias. A igreja de Deus precisa crer no dom de profecia. Como nós já vimos em outros estudos, nós falamos que a igreja de Deus, ela tem o dom de profecia, acompanhado das verdades de Deus, dentro da serva do Senhor, a nossa irmã Ellen White, que profetizou muitas mensagens ao longo da sua vida, ou seja, é a mensageira do Senhor para a igreja adventista do sétimo dia nos últimos dias, porque tudo que ela revelou tem comprovação bíblica, e nós entendemos que a igreja de Deus, ela teria alguém que se manifestaria com o dom profético. Por isso essa igreja ela precisa sustentar o dom de profecia.
Ela precisa acreditar no testemunho de Jesus, que é um dom profético para os últimos dias. Essa é a base para uma igreja verdadeira nos últimos dias. Ela precisa reconhecer, ela precisa obedecer o dom profético. E qual é a sexta coluna para sustentar uma igreja verdadeira? Quais são as outras verdades que apresenta se uma igreja verdadeira ela tem essas características? Vamos ver Isaías 58:13. Veja o que diz 58:13 de Isaías. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo o seu caminho, não profetizando a fazer tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então se deleitará no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Você está vendo o que está dizendo aqui? A sexta coluna que sustenta a igreja de Deus, ela é verdadeira? Ou seja, a igreja verdadeira de Deus, ela ensina a vigência do sábado, né, como um verdadeiro dia de adoração. Essa igreja ela precisa pregar que o sábado é um dia de adoração, é um dia que nós devemos santificar como um mandamento do Senhor, como uma expressão de amor, sinal e fidelidade. E você quer ver o que é que diz mais Ezequiel no capítulo 20? Veja aí o que é que diz Ezequiel no capítulo 20, 12. Olha só o que é que diz a palavra do Senhor. Também lhe deis os meus sábados para servirem de sinal entre, olha só, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. Está vendo o que é que diz a palavra do Senhor? Te dei os meus sábados. A igreja de Deus precisa obedecer esse mandamento, que é o sábado do Senhor. E o verso 20 de Ezequiel diz o quê? Santifique os meus sábados, olha só, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saiba que eu sou o Senhor vosso Deus. Meus amigos, são verdades claríssimas de uma igreja verdadeira. A igreja verdadeira ela precisa pregar isso. O descanso sabático é uma verdade presente, deve ser ensinada pela igreja verdadeira ao mundo contemporâneo. Essa é uma dificuldade, né, que entristece, pois da mesma forma que a guarda dos mandamentos de Deus, o sábado define mais ainda, objetivamente, qual é a igreja verdadeira. Deve ser notado que a verdade do sábado deve ser considerada junto às demais colunas para identificar a igreja verdadeira. Porque nós sabemos, entre muitas denominações que existem, algumas denominações não guardam o sábado como um mandamento do Senhor. E a igreja de Deus, ela é uma igreja que guarda o mandamento de Deus. João 14, verso 15. A palavra de Deus disse que se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então isso é muito essencial para nós identificarmos uma igreja verdadeira. E o que é que diz a sétima coluna da verdade? Qual é a sétima coluna da verdade? Mateus 24. Mateus 24 diz assim a palavra do Senhor: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. A igreja verdadeira de Deus precisa pregar esse evangelho eterno para todas as pessoas. Olha só o que é que diz Apocalipse, no capítulo 14 de Apocalipse e o verso 6. Olha o que diz a palavra do Senhor. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo e língua e povo, dizendo, verso 7, dizendo em grande voz, temeis a Deus e dai glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adore aquele que fez o céu e a terra e o mar e a fonte das águas. Olha só que importante, meus amigos. O livro do Apocalipse, ele descreve 3 mensagens importantes, né? Voando pelo meio do céu, né? Pregando a todas as nações, tribo, língua e povo. Portanto, a igreja verdadeira de Deus precisa pregar o quê? Sobre o juízo de Deus que virá. O que está acontecendo. Você precisa advertir sobre o juízo, mas nós precisamos pregar essa mensagem mundialmente. A proclamação do evangelho é o grande ministério de todo cristão. Você tem um ministério, você sabia disso? O seu ministério é pregar o evangelho de Deus. Porque quem Jesus chamou, ele deu uma ordem. Qual foi a ordem? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a todas as nações. Quem crer for batizado será salvo. Você tem um ministério dentro do seu cristianismo. É levar essa mensagem para outras pessoas. Por isso, a igreja verdadeira de Deus,
ela precisa levar essa mensagem a todo mundo. A igreja verdadeira ensina que seus fiéis preguem corretamente sobre o evangelho eterno, esquecido na maioria das igrejas. Esquecido na maioria das igrejas. E é isso que está acontecendo, meus amigos. Nós sabemos que nem todas as igrejas, hoje ela prega a volta de Jesus, ela prega que está perto de chegar um juízo. Não se prega isso. E a igreja verdadeira de Deus precisa pregar essas verdades, porque essa verdade é para o tempo do fim, é para os nossos dias que nós estamos vivendo, e isso está chegando nos seus dias finais. E o povo, as nações, tribos, língua, precisa ser advertido da volta de Jesus. Amém? E a última coluna que afirma a igreja verdadeira de Deus, qual é? Vamos ver o que é que diz a palavra de Deus. 1 Coríntios 3,16, diz assim a palavra do Senhor: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Olha que verdade maravilhosa. Oitava coluna que sustenta a igreja verdadeira de Deus. 1 Coríntios ainda, 6, 19 e 20. Olha, 6, 19 e 20. Olha o que diz. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo? Olha aí. Porque foste comprado por o preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. A oitava coluna que sustenta uma igreja verdadeira de Deus. Ela segue os princípios bíblicos de saúde. A sua igreja segue princípios bíblicos de saúde? Como assim, irmão? Apresentados em Gênesis, no capítulo 1, em Levítico, capítulo 11. Você sabe o que é que diz Levítico, no capítulo 11? É sobre os animais, é sobre o que eu devo comer, é sobre o que eu não devo comer. Você sabia disso? Que Levítico, no capítulo 11, ele traz aquilo que a Bíblia nos recomenda que nós podemos comer? Você sabia que existem animais limpos e animais imundos? Pois é, os animais limpos é o que nós devemos comer, os animais imundos é o que a Bíblia nos orienta a não comer, aonde nós sabemos, somos conhecidos por aqueles que não comem carne de porco. Por que eu não como carne de porco? Porque nós seguimos uma orientação bíblica, porque nós obedecemos as verdades bíblicas. E se você faz parte de uma igreja que segue as colunas das verdades bíblicas, está aí. A igreja verdadeira de Deus, ela não come os animais que a Bíblia diz que não se deve comer, ela não bebe vinho alcoólico e várias outras coisas que são prejudiciais à saúde, porque é princípios bíblicos, são princípios, é o que a Bíblia nos ensina. Por isso entendemos que a igreja verdadeira de Deus, ela precisa ser guiada por essas colunas que a Bíblia nos mostrou através desse estudo. A igreja verdadeira de Deus, ela tem uma alimentação saudável e equilibrada, uma hidratação do corpo com água. Nós sabemos que precisamos praticar exercícios físicos, nós sabemos que precisamos ter um sono reparador, uma noite de sono bem dormida, um equilíbrio na prática do que é bom e o que é ruim, abandonar aquilo que é prejudicial para a nossa saúde, ter inspiração de ar, respirar um ar limpo, procurar sempre estar em contato com a natureza, né? O banho solar e confiar em Deus. Isso faz parte do que nós temos e chamamos como os outros remédios naturais. Então a igreja verdadeira de Deus, ela precisa cuidar da saúde. E porque a própria palavra de Deus diz que o nosso corpo não é de nós mesmos, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E se eu e você não cuidar, Deus vai destruir o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Então, aí estão as outras colunas da igreja verdadeira de Deus. E qual é o apelo que Deus faz para mim e para você hoje? O que é que Deus quer que você faz diante dessas verdades? Você sabe? Porque Deus tem pessoas sinceras, meus amigos, em todas essas 35 mil denominações, ou para mais de 35 mil denominações. Mas o que é que Deus espera de cada uma dessas pessoas sinceras na sua denominação? Eu vou terminar esse texto dizendo assim para você, Apocalipse no capítulo 18 e o verso 4. Veja o que é que diz a palavra do Senhor, Apocalipse 18, verso 4. Deus, 7, 21 ao 23. Olha só. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. 22. Muitos naquele dia olhando e dizer, Senhor, Senhor,
ou porventura nós profetizamos no teu nome, em teu nome nós não expelimos demônio, em teu nome nós não fizemos muitos milagres. Aí Jesus vai dizer assim, ó, então lhe direis explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam iniquidade. Meus amigos, nem todos nessas mais de 35 mil denominações serão salvos por algum motivo. Por quê? Porque essas pessoas não guardaram, não seguiram verdadeiramente aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E por isso, Jesus vai dizer isso para essas pessoas, por mais que essas pessoas tenham trabalhado para Deus, mas essas pessoas não foram sinceras à verdade de Deus. Mas amigos, João 10,16 diz que Deus ainda tem outras ovelhas em outros apriscos. Ou seja, Deus tem pessoas sinceras em todas as dominações, mas também Deus nos adverte, e por isso Apocalipse termina dizendo assim, ó, Apocalipse 18, verso 4, olha o que é que Deus espera, o que Deus espera dessas pessoas sinceras em várias denominações. Diz assim, ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não ser de cúmplice em seus pecados, para não praticardes os seus flagelos. Deus faz um convite para essas pessoas sinceras, retirai dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices dos seus pecados. Sabe o que significa, meus amigos? Deus está dando uma oportunidade para todos os sinceros em todas as denominações, que essas verdades sejam reveladas para você, que você entenda que Deus tem uma verdade verdadeira para todas essas igrejas, mas que nem todas essas denominações religiosas seguem as verdades que Deus tem revelado através da sua palavra. E Ele faz um convite para todos, sai dela, povo meu, porque senão você vai ser cúmplice de seus pecados. Só existe uma igreja verdadeira, meus amigos, essa é a verdade. Outros grupos religiosos podem ser até bem intencionados, mas não representam devidamente as orientações bíblicas. Se não está na igreja verdadeira, a orientação é clara. Sai dela, povo meu. Como, irmão, você pode falar isso? De acordo com essas colunas que Deus nos apresentou. A primeira coluna, a Bíblia toda como única regra de fé e prática para qualquer denominação. Segunda coluna, a salvação unicamente pela fé em Jesus. A terceira coluna na igreja verdadeira, a vinda de Cristo literalmente visível com milhares de anjos. A igreja precisa pregar isso. Quarta coluna, ensinar e pregar a validade da lei de Deus, que é os 10 mandamentos. Quinta coluna, aceita o dom profético, que é o dom de profecia, lá em Apocalipse. Sexta coluna, o sábado como um verdadeiro dia de adoração, como um dia de descanso. A sétima coluna, pregar o evangelho do Apocalipse 14 a todo mundo. É a toda nação, a toda tribo, a todos, onde houver pessoas tem que ser pregado. E a oitava coluna, tem um programa bíblico de saúde, pregar sobre saúde, advertir sobre alimentação saudável, que a Bíblia nos ensina. Por isso, aqui está a mensagem, as colunas da Igreja Verdadeira de Deus. E você agora pode fazer a sua escolha, você pode agora refletir na mensagem, você pode entender que Deus realmente tem uma igreja verdadeira ainda em nossos dias. É o seu desejo de fazer parte da igreja verdadeira de Deus? Que Deus abençoe você e que essas verdades se revelem para você mais uma vez. Santo Deus, muito obrigado porque a tua palavra ela tem verdadeiras colunas que apresenta que existe uma igreja verdadeira do Senhor. E que nossos amigos possam entender, possam estudá-lo, possam compreender qual é a coluna verdadeira do Senhor. Para que um dia todos eles, dentro da sua denominação religiosa, entenda as verdades que o Senhor tem revelado para nós e que seja fiéis, obediente àquilo que o Senhor nos ensinou. Abençoe a cada amigo, a cada irmão, a cada pessoa que em algum momento ouvirão essa mensagem, que a bênção do Senhor seja derramada em sua vida. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém.